Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter, pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Diga, um adorador faz com seu canto estremecer muralhas. Põe a letra. Diga, faz prisões caírem. Diga, glória de Deus. Glória de Deus vem sobre a terra. Ter para ti, ter para sempre o som de vencedor. Diga, o incensário enche a garganta. O incensário enche a garganta, aperta, o coração estremece e da boca sai um canto poderoso. Poder está no trono, que está no trono e para sempre triunfou. Aleluia. Tem alguém aqui do coral que pode levantar a mão? Tem alguém que pode levantar a mão? Então declare: te adorar. Te adorar pela manhã e ao anoitecer. Na alegria e na dor. Declare uma vez mais, diga: oferecer, te adorar, diga, te adorar pela manhã. É hoje, aleluia. Anoitecer na alegria e na dor, um canto a te oferecer. Deus, pela oportunidade de adorar aquele que vive, aquele que venceu a morte. Obrigado, Deus. Aleluia. Declare: um adorador, cante. Um adorador faz com o seu canto estremecer. Diga: um adorador faz prisões caírem. Diga: glória de Deus. Glória de Deus vem sobre a terra. Ter para ti sempre o som do vencedor. Diga: o incensário enche a garganta. O incensário enche a garganta, aperta, o coração estremece e da boca sai um canto poderoso que está no trono e para sempre. Levante as suas mãos essa noite. Se Deus decidir, Ele te toma pela mão e te faz andar por sobre as águas. Te sequenu e a ver. Ele é nossa justiça. Elohim, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se você crê, declare uma vez mais: oh, te adorar, te adorar pela manhã até o anoitecer. Declare uma vez mais.
nas batalhas. Ele é o Deus a te oferecer. Você pode levantar as mãos e dizer glória a Deus essa noite. Te adorar. Glória a Deus. Vamos abrir as Escrituras. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 13. Vamos acompanhar a leitura com atenção. Este é um texto conhecido, mas eu creio que você verá detalhes novos, graças à ação do Espírito no meio de nós nesta noite. Acharam o texto? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes. E voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém. Esta é a palavra de Deus. Fechem os olhos. Pai bendito, este é um tempo de adoração ao Senhor. O Senhor nos reuniu de partes diferentes. O Senhor nos chamou, temos experiências diferentes, idades diferentes, expectativas diferentes, heranças diferentes. Mas a Tua palavra é uma só. A Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é suficiente. A Tua palavra é reveladora, a Tua palavra é santificadora. A Tua palavra é transformadora. Permita-nos, Senhor, hoje ouvir-Te de forma clara. Abra o nosso entendimento, Senhor. E se há indisposições íntimas no nosso coração, pedimos que trabalhes em nós. Por vezes passamos uma semana atentos às nossas coisas, dando andamento aos nossos negócios. E quando chegamos a este momento
não nos vemos nas melhores condições. Mas, Senhor, queremos abrir esta nova semana diante de Ti, aos Teus pés. Queremos abrir esta semana ouvindo da Tua parte com clareza a respeito da nossa identidade, a respeito do nosso presente e do nosso futuro. Senhor, dos Teus lábios nós recebemos palavras de vida eterna. E nós cremos na ação do Teu Espírito no meio de nós. Nós cremos na ação do Teu Espírito, nós cremos na ação do Teu Espírito. E, Senhor, nós agora nos colocamos diante dEle, totalmente dependentes. Ministra a nós. Senhor, nós cremos que Tens este poder de penetrar as áreas mais íntimas da nossa existência e de ministrar a nós. Pedimos que Tu o faças, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti e o fazemos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Sentem-se. Eu estive recentemente em um programa de estudos de 2 semanas e ao final do programa, no último encontro, na última sexta, os professores já haviam antecipado que teríamos algumas lições muito especiais. Depois de termos passado um bom tempo juntos, 12 alunos, os professores decidiram reservar para o nosso último encontro, para as nossas últimas horas, algumas mensagens bem especiais. Tínhamos 2 professores e ambos trouxeram algo da própria experiência, algo que nos marcou a todos. Todos nós fomos tocados profundamente pela ação do Espírito. Estávamos juntos e recebemos muito diretamente a palavra de Deus. Eu posso afirmar por mim, mas seguramente pelos meus colegas, que aquela última aula não será esquecida. Ainda que tenhamos já perdido boa parte do que nos foi ensinado durante o curso, eu fui marcado por aqueles últimos momentos. Talvez você já tenha experimentado uma experiência semelhante, de estar em um curso qualquer ou em um programa qualquer, em uma viagem, e viver momentos muito intensos, justamente quando do encerramento do curso, da viagem ou de qualquer programa. O que o Senhor Jesus decidiu ensinar os seus discípulos na sua última noite. Por vezes passamos por alguns textos bíblicos e nos esquecemos de encaixá-los no timing do ministério do Senhor Jesus. Sabemos que Ele falou, mas não sabemos bem a quem Ele falou e geralmente não sabemos em que momento Jesus disse o que disse ou ensinou o que ensinou. Há uma concentração de ensinos do Senhor Jesus na sua última noite. Especialmente no Evangelho de João, nós encontramos vários capítulos. Capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Todos eles relacionados ao último encontro do Senhor Jesus com os seus homens. Aqueles com quem Ele havia andado por mais de 2 anos, seguramente. Aqueles que tinham feito caminhadas longas com Ele. Aqueles que haviam escutado as suas parábolas, aqueles que haviam visto os seus sinais, aqueles que tinham experimentado encontros íntimos com o Senhor. Mas na última noite, havia uma concentração de ensinos. O Senhor Jesus decidiu revelar-se de forma inédita aos seus homens. Aliás, este é um dos grandes privilégios da nossa vida com o Senhor. Quando nós achamos que já recebemos da parte dEle muito, caminhamos mais um pouco e percebemos que ainda há mais. Que os ensinos do Senhor, que as direções dEle, que as ministrações dEle, que as distribuições do Espírito ainda guardam muito de inédito para nós.
A vida com o Senhor não é uma vida de monotonia, de previsibilidade. Com o Senhor há sempre algo novo, algo surpreendente, algo que nos toca profundamente, algo que nos emociona, algo que revoluciona a condição íntima, minha e sua. Eu quero lembrá-los de alguns detalhes e convidá-los a presenciarem algumas cenas desta última noite. Não houve noite como aquela. O Senhor Jesus havia pedido a 2 de seus homens que saíssem e fizessem preparativos para a ceia. Seria a última ceia. Esta seria a ceia comum da Páscoa, a refeição que fazia parte do festival. Jesus precisava de um local reservado, e para tanto ele pediu que estes 2 discípulos, Simão, Pedro e João, se adiantassem e fossem à cidade, e encontrassem um homem. Este homem estaria carregando um cântaro. E ao abordá-lo, teriam que simplesmente perguntar: o mestre manda perguntar, onde nos reuniremos? Estes 2 discípulos foram então, encontraram um homem. E ele os conduziu a um cenáculo, uma sala grande. Nós supomos que este homem era o pai de Marcos, o autor do Evangelho. Nós não temos o nome dele. A mãe de Marcos se chamava Maria. Esta família tinha algumas propriedades, pelo menos uma, bem razoável em Jerusalém. A igreja, nos seus primeiros dias, se reunia na casa desta família. E quando eles chegaram, Simão, Pedro e João, tudo já estava pronto. Já havia cálices, o vinho estava pronto, os chamados bolos asmos ou pães asmos, e possivelmente as ervas amargas. Todos os ingredientes necessários para que a celebração da Páscoa fosse completa. Chegada a hora, o Senhor Jesus se reuniu com todos eles. As mesas não eram como as nossas. A mesa não era redonda, a mesa não era exatamente retangular. A mesa tinha o formato de um U. Vocês talvez já devam ter visto aquela pintura clássica de Da Vinci, da ceia, em que todos estão sentados, com o Senhor no centro. A pintura é belíssima, mas ela não retrata bem os fatos, porque naqueles dias não se sentavam como nós nos sentamos, usavam esteiras finas e ficavam inclinados com os pés para trás. Então imaginem esta mesa em formato de U, a mesa era baixa, e todos inclinados ao seu redor. Ao que tudo indica, Simão Pedro era o primeiro. Os outros discípulos estavam ao seu lado. O U se fechava com Judas Iscariotes, o Senhor, e João, o discípulo a quem Jesus amava. Tanto que João estava voltado para Simão Pedro. E de acordo com alguns diálogos, eles tinham este encontro visual. A comunicação entre eles era muito fácil. Quando se sentaram à mesa, não se sentaram sem disputas. Talvez na sua casa alguns já tenham discutido a respeito do local ou do assento à mesa. Na minha casa, até pouco tempo, isso era comum, entre 2 dos meus filhos. A nossa mesa não é muito grande, mas o local disputado era o local à minha esquerda. Em muitas casas isto já aconteceu. E naquele grupo, isto levantou uma questão de importância. Eles discutiam entre eles, notem bem, estes homens que tinham acompanhado o Senhor Jesus por meses, que tinham visto os seus sinais, que tinham ouvido o Senhor dizer: bem, vocês sabem como os governantes agem, mas entre vocês não será assim. Aquele que quiser ser o primeiro, este deverá assumir a última posição. Mas estes mesmos homens, na noite em que o Senhor Jesus seria traído, na noite em que o Senhor Jesus seria entregue nas mãos dos sacerdotes, da polícia do templo,
dos seus perseguidores discutiam posicionamentos, discutiam hierarquias, discutiam vantagens. E seguramente houve uma disputa de quem se sentaria ao lado do Senhor. Exatamente nesta ambiência, e o Senhor Jesus desejava muito estar com seus homens, porque ele sabia que a sua hora era chegada. Jesus tinha esta noção perfeita do timing do seu ministério. Os que lerem o Evangelho de João encontrarão citações ou declarações diretas de Jesus, ele afirmando: a minha hora ainda não é chegada. Quando seus irmãos tentaram coagi-lo a ir a Jerusalém durante a festa das cabanas, Jesus disse: a minha hora ainda não é chegada. Mas ele já havia dito há pouco que entendia que o momento do seu sacrifício era iminente. Jesus passou a tomar os elementos constitutivos daquela refeição. A Páscoa era sempre celebrada e havia um cabeça. Geralmente o pai de família era quem ministrava a ceia referente à Páscoa. Naquele grupo, Jesus tomou inicialmente o primeiro cálice. A celebração judaica da Páscoa envolvia vários cálices, mas ele tomou o primeiro. E como era comum, segundo a tradição, Jesus orou e deu graças. Havia duas bênçãos que eram ditas quando deste momento, quando o cálice, o primeiro cálice, era partilhado. Após a sua oração e a sua bênção, Jesus passou este cálice para todos os presentes. Então os 12 participaram. Notem o que eu havia dito. Ao seu lado estava Judas Iscariotes. Depois havia, de acordo com a tradição, o costume deste cabeça, daquele que dirigia a ceia, ele se levantava e lavava as mãos. E a questão era cerimonial. Isto era parte de uma tradição. Jesus então se levantou, mas surpreendentemente, Jesus não se levantou para lavar as suas mãos. De acordo com o texto, Jesus tirou a vestimenta de cima. E eu posso imaginar os olhares apreensivos dos seus homens. Tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha e amarrou esta toalha na cintura. Vestiu-se com ela. Como que fazendo da toalha um avental. E então, tomou uma bacia e encheu a bacia de água. E passou a lavar os pés dos seus homens. Bem, esta descrição minha talvez não ajude você a entender a dramaticidade da cena. Mas nós não estamos falando de uma ação comum. Apenas escravos cumpriam esta tarefa. Esta tarefa era considerada a mais desprezível de todas. E Jesus, no entanto, decidiu lavar os pés sujos de seus homens. Na última noite, Jesus inclinou-se diante deles. Bem, como Pedro estava na ponta e era o primeiro, seria natural que Jesus começasse por ele. E logo que Jesus começou e foi em direção a Simão Pedro, ele resistiu. Tu me lavas os pés a mim. Simão Pedro respondeu com muita indignação. Não sei se vocês se lembram, mas houve um momento no ministério do Senhor em que ele chegou a perguntar aos seus homens: o que estão dizendo por aí a meu respeito? E eles responderam: bem, alguns dizem que tu és Elias ou algum dos profetas. Mas, e vocês? O que dizem a meu respeito? E Simão Pedro, que sempre se pronunciava de forma mais rápida, aquele que falava em nome do grupo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Foi esta a declaração de Simão Pedro. O Senhor então disse: bem, não foi carne e sangue que revelaram isto a você, Simão Pedro, mas foi o Pai. Mas em seguida o Senhor Jesus fez a sua predição, disse que seria necessário que o Filho do Homem fosse entregue, que o Filho do Homem fosse oferecido em sacrifício e então fosse levantado da morte ao terceiro dia. Simão Pedro, ao ouvir isto, repreendeu, passou a reprovar Jesus. E precisou ouvir Jesus dizer: arreda-te, Satanás, você não sabe o que fala. Bem, Simão Pedro repreendeu a Jesus mais uma vez, algo típico do seu estilo. Jamais lavarás os pés a mim. E Jesus disse a ele, e eu posso imaginar a amabilidade de Jesus: o que eu faço agora, você não vai entender agora, você vai entender depois. Mas isso não foi suficiente. Eu imagino um homem como Pedro, entender depois? Nunca me lavarás os pés. O Senhor prosseguiu: bem, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Podem imaginar os olhares dos demais? E Simão Pedro, ainda sem entender o que Jesus estava prestes a fazer, disse: bem, então, não os pés, as mãos e a cabeça. E Jesus disse: bem, você não precisa ser lavado. Jesus foi além e deu um significado maior. A bobagem que Simão Pedro havia dito, o Senhor Jesus disse: bem, aqueles que estão comigo têm sido lavados pela minha palavra. E precisam ter apenas os seus pés lavados, para que entendam como alguém que me segue precisa servir. A lavagem dos pés, esta limpeza dos pés, esta purificação dos pés era simbólica. Ela estava descrevendo de forma vívida, gráfica, visual, como que alguém que se chama discípulo de Jesus deve servir. Nós temos os nossos próprios meios de serviço ao Senhor. Nós temos as nossas preferências. Mas o Senhor espera que nós o sirvamos, não de acordo com os programas que nós pré-concebemos, mas de acordo com o exemplo dele mesmo. Este é o Evangelho na sua essencialidade. Você jamais poderá esquecer esta cena. Você jamais poderá deixar de visualizá-la. O absurdo do Evangelho para nós é que ele, Jesus, sendo Deus, revestido de glória, este que tirou a sua vestimenta de cima para lavar os pés dos discípulos, já tinha retirado a sua vestimenta de glória, porque ele fez isso para estar no meio de nós. Aquele que se inclinou para lavar os pés sujos daqueles homens, este mesmo já tinha se humilhado, já havia sido reconhecido em figura humana, e em figura humana havia descido a esta condição de servo. O exemplo de humilhação de Jesus é incomparável. Sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, se limitou a esta condição de servo, e na condição de servo foi fiel até a morte, e morte de cruz. Quem é este? Que Deus é este? Eu não sei se vocês entenderam. Seria absolutamente compreensível, normal e esperado que um servo se levantasse para lavar os pés de seu senhor. Mas que o Senhor se levantasse para lavar os pés do seu servo, isso era algo completamente diferente. Jesus estava subvertendo uma ordem. Jesus estava mudando tudo. Jesus estava colocando uma ordem de relacionamentos invertida. Algo incompreensível. Os discípulos não podiam entender. Não apenas Simão Pedro estava intrigado, os outros também. O Mestre, o Senhor, lavando os nossos pés.
Depois de ter servido todos os seus homens, Jesus voltou à mesa. E eu suponho que, antes de qualquer coisa, Jesus preservou um tempo de silêncio e perguntou aos seus homens: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam? Vocês me chamam mestre e senhor, e vocês fazem bem, porque eu sou mesmo mestre e senhor. Se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, então vocês devem me ter como modelo, e vocês devem fazer o mesmo. Notem, irmãos e irmãs, eu não estou aqui fazendo nenhum adendo ou colocando qualquer suplemento ao texto. Eu estou citando o texto na íntegra. Eu estou repetindo as próprias declarações do Senhor. Esta é a mensagem do Senhor para nós. Ela não foi apenas a mensagem do Senhor para aqueles homens, para os 12 que estavam presentes. Jesus sabia quem estava prestes a traí-lo. Ainda assim, Jesus lavou os pés de Judas também. Isto parece absurdo a nós. Como? Jesus espera que nós vejamos esta cena e que nós revisitemos o cenáculo e que nós queiramos aprender dele, que nós o vejamos em ação. Agora, como que nós podemos seguir o modelo do Senhor Jesus, eu e você? Se você se chama discípulo dele, se você se chama cristão, não de uma forma teórica qualquer, mas se você assume esta identidade, você é de Cristo Jesus, você rendeu a sua vida a Ele. Ora, se você não seguir este modelo, talvez você terá que ouvi-lo dizendo algo semelhante ao que ele disse a Simão Pedro: você não tem parte comigo. Porque o mestre tem uma característica, ou tem várias. Aquele que segue o mestre deve ter esta característica ou as várias características dele. Nós somos chamados para andar à semelhança de Jesus. Esse é o nosso chamado. Nós olhamos para ele, os nossos olhos precisam estar fixos nele. E andar como ele andou, falar como ele falou, tocar como ele tocou, ministrar como ele ministrou. Este é o poder do Evangelho. Este é o poder que traz surpresas. Este é o poder que traz confrontos. Este é o poder que traz desafios. O mundo valoriza os que mandam. O mundo valoriza os que governam. O mundo valoriza os que são servidos. Mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e oferecer a sua vida em resgate por muitos. Eu e você, que nos chamamos pelo nome dele, temos que ir e seguir este mesmo modelo. Este é o nosso privilégio, servir aquele que nos serviu de forma máxima. O texto que lemos diz que ele sabia que a hora dele havia sido chegada, e tendo amado os seus, ele os amou até o fim. Ele os amou de forma máxima, a ponto de ir à cruz por mim e por você, para selar grande salvação, para nos dar a segurança de vida eterna. Este é o Evangelho do Senhor. Antes de mais nada, eu preciso aprender a me identificar como servo. Este é o primeiro ponto. Você que ouviu o Evangelho, você que conhece a Jesus, você precisa assumir esta identidade. Se alguém perguntar a você, afinal, você é evangélico? Sim. Você é nazareno? Sim. São boas respostas, mas elas são respostas que não esclarecem. Hoje em dia, não esclarecem. São respostas que não qualificam de forma precisa. Não tenha receios. Identifique-se como alguém: sim, eu sou servo do Senhor Jesus. Eu fui chamado para segui-lo. Eu tenho esta identidade. Por vezes nós nos vemos com alguns receios dentro de nós.
E algo que nos aflige é esta vergonha, uma vergonha de nos apresentarmos como servos de Jesus. Na cultura dos dias do Senhor Jesus, quando um homem se vestia com uma toalha, como Jesus fez, ele estava se identificando claramente como um escravo. Jesus se identificou como um escravo. Apenas escravos faziam aquele servicinho, que para alguns era tido como um servicinho repugnante. Jesus fez isto. Ele se mostrou como este, disposto a fazer um trabalho vil. Você se identifica como um servo do Senhor Jesus? Qual é a sua identidade nele? Jesus disse: bem, eu fiz, agora façam. O primeiro passo, e este é decisivo, é não ter qualquer vergonha a respeito. O Filho do Homem não teve vergonha. E ele foi exposto a toda sorte de agressões contra ele. E a Bíblia diz que Jesus suportou esta grande vergonha, que a Bíblia chama de ignomínia. Jesus sofreu. O Evangelho não tem uma história toda enfeitada, cor-de-rosa. O Evangelho é um relato dos sofrimentos do Messias, do Cristo esperado, do Filho de Deus. Jesus veio e sofreu no meio de nós. Sofreu as nossas dores. Não tenha dúvidas, identifique-se como um servo do Senhor. Não tenha receio de tomar para si esta identidade. Porque esta identidade do Mestre, esta identidade do Senhor, precisa ser a sua identidade. Quem é você? Não, eu sou alguém que frequenta uma igreja. Não. Mas quem é você? Não, eu sou alguém cuja identidade revela a minha relação com Cristo Jesus, o meu Senhor. Depois de identificar-se, você tem que inclinar-se. Porque é óbvio que Jesus não podia lavar os pés dos seus discípulos sem se ajoelhar diante deles. Eu sei que, por vezes, homens tentam defender a sua masculinidade, mulheres a sua feminilidade. E a nossa cultura, ela fomenta uma aversão a serviços. Alguns pensam em seus casamentos, e entram em seus casamentos, e vivem em seus casamentos, na expectativa de serem atendidos. Bem, agora que eu sou casado, eu quero ver como que ela vai me atender, como que ela vai me servir. Ou quero saber como que ele vai sustentar a casa. Há um temor em se apresentar como servo. Alguns esquecem que o casamento é um espaço de serviços. Eu fui chamado para servir a minha mulher. Isso é o casamento, à luz das Escrituras. Ela foi chamada para me servir. Eu preciso me inclinar, eu preciso ter esta postura em fazer aquilo que normalmente eu não gostaria de fazer. Mas isto faz parte da identidade de um servo, de um escravo. Nós gostamos de fazer ao outro aquilo que não nos custa nada, aquilo que nos é fácil, aquilo que está de acordo com as nossas preferências. Mas, de novo, este não é o papel do servo. O servo faz o que é necessário, ele cumpre as tarefas que são decisivas, mesmo que isto lhe cause trabalho. O Senhor Jesus sofreu para cumprir a missão que o Pai havia designado a ele. Irmãos, nós temos receios, achando que quando servimos o outro, nós nos inferiorizamos, nós colocamos numa posição em que a nossa autoestima é prejudicada. Isso é um engano. Quando nós nos dispomos a servir, a nossa identidade aparece. Há uma condição nova. A glória do Filho de Deus nos toma, porque nos assemelhamos a Ele. Ora, se Deus é amor, e nós cremos que Jesus,
É o Senhor da glória. Quando que vocês acham que a glória de Cristo Jesus foi manifestada de forma mais evidente? Claro que foi na cruz. Quando ele serviu a ponto de entregar a sua vida. A glória de Deus foi revelada. Porque o amor de Deus foi manifestado e expressado de forma máxima. Não tenha receio de expressar o seu amor. E sim, os espaços de serviço começam na sua casa, na minha casa. Onde quer que estejamos, onde que eu vou me inclinar para servir, onde que eu vou me abaixar, em todos os lugares quantos o Senhor o colocar. É claro que servos não são bobocas, não é esta a ideia. Mas servos não são estes que têm receios, falam alto e dizem, isto não. O Senhor disse, isto sim e isto sim. O Senhor Jesus se submeteu. Aqueles que entendem o que Jesus fez são os que se identificam com Ele, são os que se inclinam como Ele e são os que se ofertam como Ele. É impossível que você sirva a Jesus se você não decidir se ofertar como Ele. Mesmo quando pensamos na igreja, em espaços de serviço que nós ocupamos, e graças a Deus nesta igreja há muitos envolvidos, não é possível servir ao Senhor, é possível ocupar um cargo, uma posição, mas servir ao Senhor sem ter este modelo bem claro, é impossível. Na igreja do Senhor, só servem aqueles que servem à semelhança dEle. Aliás, na igreja do Senhor, quem não serve, não serve. Entenderam? Quem não serve, não serve. Porque esta igreja, como é uma igreja do Senhor, foi fundada por Ele. Foi fundada pelo Deus que se fez servo. O Senhor desta igreja foi aquele que se humilhou de forma máxima e entregou a sua vida. Como você quer servir o Senhor que se fez servo, não assumindo esta condição? Isso é impossível. Esta semana, eu estava no pátio da igreja central, cumprimentei uma senhora e avancei um pouquinho e ouvi um barulho e um grito e voltei, ela havia sofrido uma queda. Graças a Deus não houve nada. Eu a ajudei e pude levantá-la um pouquinho. E era um dia que eu tinha muitos trabalhos, muitos. Eu a coloquei em uma das cadeiras, os bancos são pesados no pátio da igreja central, aproximei um banco e procurei deixá-la confortável. A mãe da Sônia, esposa do Juvenal, ela ficou sentadinha, eu fiquei com ela um pouco, verificamos, não havia nenhum arranhão, foi um grande livramento. Aliás, eu sempre receio muito quedas. Eu sempre oro em favor da minha mãe, da minha sogra e de outros, para que o Senhor as preserve de quedas. Algumas quedas são fatais. Bem, ela estava bem. Eu me despedi, andei uns 20 metros e eu ouvi de forma muito clara o Senhor dizendo, você não serviu o suficiente ainda, pode voltar. Eu falei, Senhor, mas eu estou com tantas coisas adiante, tantos trabalhinhos que eu preciso fazer, coisas do teu reino, Senhor. Volte. Eu voltei, ela ainda estava sentada, bem, alegre, grata, porque estava inteirinha. E eu disse, aonde que a irmã vai? Não, eu tenho que ir aqui ao MIC, eu pretendia almoçar, mas eu acho que eu vou para casa agora. Depois dessa, eu prefiro voltar para casa. Falei, não, vamos andar um pouquinho juntos. Eu a tomei assim, nos braços, e andamos bem lentamente. E é claro que uma caminhada que eu poderia ter feito em 5 minutos, ou em 3 talvez, uns 10 ou 12, quase 15. Mas foi o melhor momento do dia. Deixar aquelas minhas coisas de lado, os meus trabalhos de lado, para atender alguém. Isto parece um exemplo tolo, mas enquanto nós andávamos e conversávamos, e ela me encheu de perguntas,
Eu tinha que parar, inclusive, para tentar respondê-las todas, porque foram muitas, mas tivemos um tempo muito especial. Talvez você pergunte, mas pastor, quando é que eu vou servir, ou a quem é que eu vou servir? Quando? Como? E eu respondo a você, a qualquer um, a qualquer hora. O mundo não conhece este tipo de modelo. O mundo propõe esquemas nos quais você precisa, de fato, seguir e avançar pisando em cima dos demais, deixando de ver gente como gente. Aliás, você não poderá servir se você não identificar em um ser humano alguém criado à imagem e semelhança de Deus. É bem possível que ao sairmos daqui, você a passar em uma padaria, veja em uma senhora, em uma atendente, parte da mobília do local. Porque a época propõe isto, uma visão desumanizada, despersonalizada. Não vemos gente como gente, vemos gente como objetos, utensílios, que compõem o ambiente e nos atendem. O Senhor Jesus perguntou àqueles discípulos, vocês entenderam o que eu fiz? E a pergunta dele é a mesma para mim e para você hoje. Vocês entenderam o que eu fiz? Entenderam mesmo que eu, sendo o mestre e o Senhor, decidi fazer esta tarefa vil, desprezível, lavar os pés de vocês. Eu não sei se você já lavou os pés de alguém. E é claro que o Senhor Jesus não estava propondo apenas que lavássemos os pés. Aquela lavagem foi simbólica. Se bem que você pode lavar os pés. Eu já lavei os pés da minha esposa em algumas circunstâncias. E eu já tive os meus pés lavados. Essa é uma das experiências mais deliciosas que um ser humano pode ter. Porque você não pode... Para que você lave os pés de alguém, você tem que tocar os pés. E nos nossos dias, nós nos vemos com pés exaustos, cansados. Quando duas mãos tocam dois pés e acariciam dois pés e trazem conforto, há um poder de renovação neste ato singelo de serviço, de amor. Eu não sei a quem você tem servido. Se você tem servido o Senhor, eu espero que você tenha a sua atenção bem posta no exemplo dele. Aqueles que forem servir o Senhor, precisam servir ao Senhor, segundo o modelo que ele mesmo propôs. Você não pode dizer, eu vou servir o Senhor do meu jeito, porque o seu jeito não serve. A única maneira de servir o Senhor Jesus é servir o Senhor Jesus seguindo o modelo que ele deixou. O Deus a quem servimos é este mesmo que esteve no meio de nós e que se humilhou ao ponto de se inclinar, tendo tirado a sua roupa. Jesus lavou os pés de todos os discípulos e passou, depois de lavá-los, os enxugou todos, até voltar à mesa. Este é o Senhor a quem servimos, admirável. Isto é provar de fato um amor que nós não compreendemos. Eu não sei como você é um servo na sua casa. Pastor, isso significa que homens têm que passar a lavar a louça e cuidar da roupa em casa? Eventualmente, por que não? Por que não? A questão está em, não há nada, prestem atenção, que seja indigno, que eu deva considerar, não, isso daqui é serviço dela. Bem, então, ao dizer isto, você está dizendo, bem, eu sou mais do que ela. Aí está o erro. Aí está o erro. Em você assumir uma posição de arrogância. Não, mas a Bíblia não diz que o homem é o sacerdote?
Bem, Jesus é o sumo sacerdote e serviu. Se você é o sacerdote, sirva. Percebam que, às vezes, confundimos alguns ensinos bíblicos. A questão está no desejo de servir. E é claro que quando uma parte quer servir e a outra parte quer servir, os encaixes são naturais. Há um prazer em viver a vida comum do lar. Foi isto que o apóstolo Pedro pensou. E no seu ambiente de trabalho, como é que você serve? Você é aquele que espera que todas as coisas sejam arranjadas em seu favor? Ou você é alguém que toma as iniciativas? Esse é um risco. Nós, pastores, temos que pensar no nosso chamado, porque os pastores que não servem, não servem. Este é o evangelho do Senhor Jesus. Nós temos que ser marcados pela maneira como nós servimos, como nós atendemos, como nós cuidamos. Porque Ele é o nosso modelo. E Ele não nos deixou um ensino vago ou impreciso. Jesus nos serviu a ponto de ir à cruz, por mim e por você. A minha expectativa é que você saia em resposta à palavra de Deus pensando, bem, qual é a minha identidade? Será que eu me identifico como um servo? Será que eu me inclino como um servo? Será que eu me oferto como um servo? A Bíblia diz que este que se humilhou de forma máxima, este mesmo foi exaltado e colocado numa posição de glória máxima, para que todos confessem que Jesus é Senhor. Esse que se humilhou foi tremendamente exaltado. Todos terão que confessar a glória de Cristo Jesus. Porque dele é o nome que está acima de todos os nomes. O título máximo com o qual a Bíblia apresenta Jesus é este. Ele é o Senhor da glória. Se Ele, sendo o Senhor da glória, chegou a este ponto, irmãos, é óbvio, este é o momento de nos identificarmos com Ele, sairmos a campo e servirmos. Que a sua casa seja uma casa na qual o modelo de Cristo Jesus seja experimentado. Que no seu local de trabalho você seja identificado como um servo. E não pense que esta condição vai inferiorizá-lo ou diminuí-lo. Deixe que o Senhor cuide dos detalhes. Quanto a você, obedeça-o. Porque Ele deixou de forma clara para nós este ensino. Vocês viram o que eu fiz. Agora vão e façam o mesmo. Identifiquem-se. Inclinem-se. E ofertem a si mesmos como servos. Não se esqueçam, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos nos colocar em pé.